Saudações, galera! Beleza, pessoal? Agora a gente vai finalmente concluir essa provinha de física do ITA de 2014, velho. Uma das provas, se não a prova mais difícil de física da história do ITA. Bom, questão 30, pessoal, já clica em gostei, já deixa seu comentário falando o que você achou dessa série. Esse aqui é o nosso último vídeo, né? Me fala o que vocês acharam aí. E, bom, vamos lá. Para quem está tentando fazer a prova, desejo uma boa prova a todos. Espero que esse nosso estudo aqui tenha te ajudado a revisar, a trazer de volta, né, a sua memória os conceitos mais importantes, a lembrar como que as coisas caem no ITA, quais são os macetes principais, demorou? Então tá aí, vamos finalizar com a questão 30. Galera, ela aparece na tela, a gente lê junto naquele esquema e vem aqui discutir. Olha aí, pessoal, questão 30 fala o seguinte: um recipiente cilíndrico vertical contém em seu interior 3 esferas idênticas de mesmo peso P, que são tangentes entre si e também a parede interna do recipiente. Uma quarta esfera, idêntica às anteriores, é então sobreposta às 3 esferas, como ilustrado em pontilhado. Determine as respectivas intensidades das forças normais em função de P, que a parede do recipiente exerce nas 3 esferas. Turma, olha o que está acontecendo aí. Eu acabei de pegar, o que é isso? Esse tetraedro que eu coloquei aqui. Cada vértice desse tetraedro, pessoal, representa o centro de uma das esferas, ok? Como assim? Tenta imaginar aquele cilindro lá em corte, beleza? Se eu fizer um corte nele, tem uma esfera aqui, a outra ficou lá atrás, não apareceu no corte, né? E a outra está lá em cima. Probleminha de geometria clássico esse aqui, né? Se eu tenho 3 esferas idênticas, 3 circunferências idênticas aqui no plano, né? Se eu unir os centros delas, eu vou ter um triângulo equilátero, não é isso? Quanto que vai valer o lado desse triângulo? O dobro do raio, né? Que eu tenho um raio, aqui outro raio, 2 vezes o raio da esfera. Aqui é tipo isso. Só que aqui a gente tem uma aresta, né? Porque eu tenho 3 dimensões. Então, imagina, tem uma esfera aqui e uma aqui. Essa base forma um triângulo equilátero. E eu subo, tem uma outra aqui em cima. Então, vai formar um tetraedro regular. A figura é tridimensional. Acho que essa é a maior dificuldade dessa questão. Vocês vão ver que as contas não são muito difíceis, não. Mas a visualização tridimensional é. Beleza? Então tá aqui. Cada um desses pontinhos aqui, ó, cada um dos vértices aqui são os centros das 3 esferas da base, 1, 2, 3, mais a esfera lá de cima, que seria o B. Tá até aqui, ó, o B tá lá, a esfera de cima, beleza? Daqui a pouco a gente vai voltar nesse desenho, colocar as forças, tá? Por enquanto, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Olha o que eu fiz aqui então, o que me interessa. O que eu tracei aqui, pessoal, foi a altura AP. Beleza? Primeiro, então, quanto que vale a altura de um triângulo equilátero? Isso aí a gente sabe, né? A altura, vou colocar aqui, ó, o AP, L é a raiz de 3 sobre 2, não é isso? Então, aqui, ó, L, a raiz de 3 sobre 2. Isso é o AP. Aí, o que é o AC, pessoal? O AC é o seguinte, eu peguei o B e projetei ele aqui, ó, perpendicularmente ali ao AC. Seria a altura do meu tetraedro. Beleza? Então eu sei que o AC, como eu estou traçando uma altura, e aqui embaixo eu tenho um triângulo equilátero, esse C aqui, ele vai ser o quê? Como o triângulo equilátero, ele vai ser o baricentro, o incentro, o circuncentro, todos os pontos vão coincidir aqui, né? Mas o importante para a gente é que ele é baricentro. Se ele é baricentro, ele divide essa altura numa proporção de 2/3, é o tamanho aqui até o vértice, né? E 2/3, 1/3, desculpa, até o outro lado. Então, ou seja, o AC, ele vale 2/3 da altura total do AP, não é isso? Enquanto o CP vale só 1/3. Propriedade do baricentro, geometria plana. Tá comigo aí, né? Então, vou escrever isso aqui também, ó. Eu sei que o AC, beleza? Então, aqui, ó, o AC, como o C é baricentro, né? O AC, que é essa parte, tem que valer 2/3 da altura total, que é o AP. Ou seja, né, o meu AC tem que valer 2/3 da altura de um triângulo equilátero, né? O L raiz de 3 sobre 2 que a gente tinha colocado aqui. L raiz de 3 sobre 2. Legal, dá para cortar esse 2 com esse 2. Eu vou descobrir que o meu AC vale L raiz de 3 sobre 3. Aí você me fala, tá, para que você está fazendo isso, Felipe? Vamos lá, vamos com calma, vamos construir a parte geométrica, daqui a pouco a gente joga ali. O que eu estou fazendo aqui, então, é o seguinte. Então, eu tenho o AC, eu até destraquei esse triângulo aqui, ó. O AC é o pedaço da altura, que eu pontilhei de rosa,
tá aqui. O BC seria a altura do tetraedro de amarelo. E o AB é uma aresta. O AB vale L. Vamos colocar os valores aqui. Então, o AB é uma aresta, vale L. O AC, que está aqui de rosa, já calculei, vale L, a raiz de 3 sobre 3. Consigo descobrir o BC, não? Pitágoras, velho. Pitágoras sai esse negócio aí. Então vamos fazer um Pitágoras aí. Se fizer um Pitágoras, tá fácil. L ao quadrado é igual a isso ao quadrado mais x quadrado. Isola esse x. Você vai achar que isso aqui vale L, a raiz de 6 sobre 3. Beleza? Tá comigo aí, né? Tá. Seguinte então, pessoal. O que a gente vai fazer? Fechei esse triângulozinho. Vou pegar um ângulozinho aqui, que eu vou chamar de θ, que é esse ângulo aqui, ó. E aí você vai entender o que eu estou fazendo e como que aquilo vai resolver o problema lá. O que é o ângulo θ, hein? Presta atenção. O ângulo θ é o ângulo entre o AB, que é o quê? Que é a reta que une o centro da esfera de cima com o centro de alguma das outras esferas, tanto faz porque é simétrico, né? E a horizontal. Beleza? Quando eu peguei esse AC, eu estou pegando a direção da altura do triângulo equilátero da base. Então, aqui, ó, o AC seria aqui, ó. Ele está exatamente aqui, ó, na horizontal, beleza? Então, olha o que está acontecendo. Esse θ, eu consigo pegar uns dados dele aqui, né? O θ, eu consigo achar quanto que vale o seno. A gente vai precisar também, né? O seno de θ, cateto oposto pela hipotenusa. Então, vai dar L raiz de 6 sobre 3 dividido por L. Vai dar raiz de 6 sobre 3. Não é isso? Raiz de 6 sobre 3. E o cosseno, cateto adjacente é o rosinha pela hipotenusa. O L vai cortar, vai dar raiz de 3 sobre 3. Aí você me pergunta, tá bom, Felipe, e agora? Bom, o que a gente precisava fazer era o seguinte. Vamos colocar as forças que estão atuando nesses caras aqui, ó. Peso. Então aqui é o corte, né? Agora a gente vai usar o corte que eu fiz lá. Peso. Peso. Peso, né? Todos têm o mesmo peso, P, né? Tem uma força de contato, hein? Entre eles tem uma força de contato que eu vou representar aqui de laranja, olha só. Essa esfera, né, de cima está empurrando, então a força está nessa linha aqui, né? Está empurrando a de baixo, com uma força aqui, ó. Vou chamar de F, desenhar grande para ficar fácil a gente ver. Então, a de baixo reage, empurra ela para cima também aqui, ó, com a mesma força F. Não é isso? Aí tem essa força também aqui na outra e tudo mais, né? O que é o importante, pessoal? Se esse aqui, ó, é o meu ponto A, olha só, aqui eu tenho o AB. Se eu tenho o AB aqui, então, pera aí, ó. Se eu tenho o AB aqui, ó, significa que eu posso traçar uma horizontal e eu sei que o ângulo entre a direção AB e a direção rosa, que é a altura daquele triângulo equilátero da base, então, ou seja, a direção, o ângulo entre AB e aqui, ó, é θ. Esse ângulozinho aqui é θ, pessoal. Beleza? E eu já tenho as informações do ângulo θ. Então, aqui, esse ângulozinho aqui também é θ. É isso? Ótimo. Então, pega aí. Olha só o que eu vou ter aqui. Se eu decompuser essa força, aqui em cima, eu vou ter uma componente que vai valer quanto, pessoal? F seno de θ. Não é isso? Ela está oposta ao ângulo θ. Aí você me fala, tá, para que isso? Porque eu vou escrever, então, o equilíbrio da esfera de cima. Primeira conta aqui, então, ó. Esfera de cima. O equilíbrio dela vai implicar o seguinte, pessoal. Se eu falar que a força resultante nela tem que ser zero, significa que quem que anula o peso? Quem anula o peso é o F seno. Quase isso. Quem anula o peso é 3 vezes isso. Por que 3 vezes? Aí você tem que enxergar que é a parte difícil, na minha opinião. Isso é tridimensional, né? Então tá aqui, aqui, aqui. Uma esferinha de baixo faz uma força assim, a outra faz uma força assim, a outra faz uma força assim. Fica como se fosse um pé de galinha, um negócio assim, né? Então cada um tem uma componente ali, né? Esse cara vai fazer uma força lá também, vai ter um F seno, e o outro lá de trás não vai dar pra ver, vai ter um F seno. Aí você pode perguntar, uai, Felipe, mas e as componentes horizontais? Eu poderia decompor aqui e pegar uma componentezinha aqui embaixo que vai valer F cosseno. É verdade, mas elas vão se cancelar. Se você pegar esse pé de galinha seu aí e quebrar as componentes, elas vão todas se cancelar. Por quê? Você vai ter vetores aqui, ó, um para cá
um para cá e um para cá, todos fazendo o mesmo ângulo de 120 graus. Dá para a gente provar que essa soma sempre é zero. Se eu tenho vetores do mesmo tamanho, beleza? Eles têm o mesmo tamanho. Vai fazer quanto? F cosseno de θ. Né? Esse aqui é o componente lá. E eles vão estar dispostos formando o mesmo ângulo, essa soma vai zerar. Então, se eu pegar esse pé de galinha, esses três vetores aqui, ó, um para lá, um para cá e um para cá, fazendo uma geometria assim, né? Quebrar as componentes horizontais, elas se anulam e as verticais vão se somar. Então vai ter o F seno de um, o F seno do outro, o F seno do outro, 3F seno de θ. Com isso, já descubro de cara quanto que vale esse F. E o F é o quê? É a força de contato entre as esferas, né? Quanto vai valer o F, então? Ó, só a gente montar aí agora, né? Então fica assim, ó. O peso fica sendo igual a 3F seno de θ, raiz de 6 sobre 3. Raiz de 6 sobre 3. Isso aqui corta. A força F, então, vale P sobre raiz de 6. Se a gente quiser isso daí racionalizado, né? A força F vale P raiz de 6 sobre 6. Você me fala, beleza, você achou a força F. Mas não era ela que a gente queria, mas a gente vai precisar dela. O que a gente queria são as normais, né? Pensa só, essa esferinha ela está comprimida contra o chão e comprimida contra a outra parede. Então tem duas normais que aparecem aqui, né? Eu vou chamar aqui, ó, essa aqui de NV, normal vertical, e uma que então está comprimida contra a parede, né? Aparece uma normalzinha aqui também. Aqui, ó. NH, pode ser? NH de normal horizontal. Beleza? E aí agora eu vou fazer o equilíbrio dessa esfera de baixo, ok? Se eu fizer o equilíbrio dela, pessoal, minha continha fica assim, ó. Então, eu vou ter que fazer uma decomposição, né? Então, ó, traçar os eixos aí. O ângulo θ é aqui, ó, PV, né? Beleza. Então, aqui eu vou ter uma componente do F, que vai valer quem? F cosseno de θ. F cosseno de θ. E aqui embaixo também vou ter uma componente do F, que vai valer o quê? F seno de θ. Não é isso? Então eu monto, pessoal, as duas equações de equilíbrio para essa esferinha. Eu falo que as forças têm que se anular nesse eixo, isso aqui tem que anular com isso, então o NH, a normal horizontal, tem que valer F cosseno de θ. Então minhas duas contas são essas aqui, ó. Vou colocar aqui assim, ó. Somatório para as esferas de baixo, né? Somatório das forças em X. Tem que ser zero, seja na horizontal, né? Então o NH vale F cosseno de θ. NH vale F cosseno de θ. Ou seja, meu NH vale F, que é P raiz de 6 sobre 6. P raiz de 6 sobre 6. Vezes o cosseno de θ. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Fechou? Quanto que vai dar essa continha aí? Isso aqui, 6 vezes 3, 18. Raiz de 18. Posso fatorar um 9, 18 é 9 vezes 2, não é isso? Raiz de 9 é 3, fica 3 raiz de 2. Isso aqui é 3 raiz de 2, beleza? Então, corta com um 3 lá de baixo, né? Então, vai ficar raiz de 2 só, né? Então, o NH, não é isso? 3 raiz de 2 vai ficar P raiz de 2 sobre 6, né? P raiz de 2 sobre 6. Fechou? Então tá ali, ó. Meu NH é P. Desculpa, né? Meu NH é F, que é P raiz de 6 sobre 6, vezes o cosseno de θ, que é raiz de 3 sobre 3. Fechado? Tá. Qual que é a outra equação? Então, isso aqui é uma das coisas que a gente precisava fazer. Achar a normal ali horizontal, né? Da parede horizontal, agora a normal que a parede de baixo faz. Vamos fazer essa conta aí, então. Tá, beleza. Continha a seguinte, pessoal. A última conta lá, então, é a gente fazer, vamos ver se a gente consegue encaixar ela aqui. Força resultante na vertical é zero. Então, eu vou ter que falar que o NV, a normal vertical, ela é igual a P mais F seno, a soma das duas forças que estão para baixo. P mais F seno. Ou seja, essa normal vertical vai valer P mais o F, que é P raiz de 6 sobre 6, raiz de 6 sobre 6, vezes o seno de θ, que é raiz de 6 sobre 3. Raiz de 6 sobre 3. Raiz de 6 vezes raiz de 6 dá 6.
que corta com 6 ali de baixo. Então, isso tudo aqui corta, P sobre 3. P mais P sobre 3. Quanto que dá isso daí? 3P sobre 3 mais P sobre 3, 4P sobre 3. A normal vertical vale 4P sobre 3. Isso aqui seria a nossa outra resposta. Então tá aí, pessoal, duas respostas, né, que a gente tem. NV, 4P sobre 3, normal, que é a parte de baixo, né, a parede de baixo do cilindro faz, né, NV. E NH, normal que a parede lateral faz. Aí você pergunta, pô, eu fiz para uma esfera só, mas é porque é simétrico. Tem uma aqui e uma ali, né? Então as três são empurradas contra a parede igualmente, as três são empurradas para baixo igualmente, com essa força F trocada com a esfera de cima. Então basta eu fazer a análise de fato só para uma delas. Aí você poderia perguntar o seguinte, falar, uai, bicho, mas aqui não tem uma força de contato entre essa e essa, não? Vou colocar uma força horizontal para lá? Não pode ter, né? Porque ou a esfera está comprimida contra a parede, ou ela não está em contato com a parede e está comprimida contra as outras. Mas o que acontece não é isso. Eu colocando uma esfera ali em cima, tenta imaginar, se eu coloco uma esfera em cima daquelas três ali, aquela esfera está tentando entrar lá embaixo, está fazendo um buraco assim. Então, empurra as outras, afastando as outras, né? Empurrando elas contra a parede. Por isso que tem uma normal aqui. Então, aqui, por mais que eles estão bem próximos, o contato ali é mínimo, não tem força ali, eles estão sendo empurrados para fora, no sentido de se afastar. Entendeu a lógica aí? Bom, é isso, pessoal. Uma questão difícil, na minha opinião, assim. Você vê que as continhas são aqui, ó. Força resultante zero, força resultante zero. Pô, a conta, né? A parte mais difícil, não. A visualização é bastante difícil. A física aqui é difícil, né? Bom, muito obrigado pela atenção, pessoal. Concluímos aqui a 30ª questão. Resolvemos, então, a provinha de física do ITA de 2014. Foi um prazer fazê-la com vocês. De novo, deixe seu comentário aí. Fala o que você achou. Comente, vai ser muito importante. Beleza? Valeu mesmo, pessoal. Até as próximas aulas. Um abraço.